Olá, é uma satisfação estar aqui falando um pouco sobre a participação do mercado, do Estado e dos sentimentos morais no pensamento de Adam Smith. Geralmente, pela perspectiva econômica, a gente acaba atribuindo grande importância ao papel que o auto-interesse desempenha em seu pensamento, então dentro daquela noção da mão invisível de que os interesses privados, eh, a busca pelos interesses privados pode gerar o bem-estar coletivo. Então, aqui, e às vezes, dentro da economia, a gente acaba considerando essa busca pelos interesses privados como se fosse um egoísmo, e aqui a gente vai buscar trazer um pouco da teoria dos sentimentos morais para entender como seria possível, ao menos idealmente, explicar o mercado sendo como uma ordem social, e daí entender qual a abertura que se tem para a participação do Estado no pensamento de Smith. Então, antes mesmo de escrever A Riqueza das Nações, ele escreve A Riqueza das Nações, que é uma obra, é um marco na história do pensamento econômico, é a obra que faz com que o Smith seja reconhecido como fundador da economia moderna. Então, assim, antes de escrever essa obra, ele escreve a Teoria dos Sentimentos Morais, na qual ele vai estar ali preocupado em descrever o comportamento moral dos indivíduos, buscando explicações de teor psicológico para os motivos que impulsionam as suas ações, e aí pensar a construção da conduta por meio do convívio social e em sua relação indissociável com os sentimentos, com as emoções e a razão. Então, a ideia é considerar, levar em conta esse tratado da moralidade para compreender e dar sentido às ideias presentes na Riqueza das Nações. Então, assim, o século das luzes, né, o século XVIII, período no qual ambas as obras foram escritas, é um momento em que há uma valorização da ciência e que os filósofos eles estão voltados à tentativa de entender o homem como ele realmente é. Então, aí, considerando tanto suas virtudes como seus vícios, buscando entender, equilibrar essas paixões humanas destrutivas e virtuosas, as paixões humanas que são sociáveis, não são sociáveis, egoístas, enfim. A filosofia moral escocesa, e aí inclui o pensamento de Smith também, ela vai estar preocupada em conhecer o modo moralmente correto de agir. Então, as virtudes vão ser consideradas como um comportamento temperado e moderado dos homens. Então, assim, em meio a esse contexto que o Smith vai escrever a teoria dos sentimentos morais e defender que há uma tendência natural das pessoas a simpatizarem umas com as outras. Então, a simpatia é um conceito central de sua obra, e ela reflete o movimento que nós fazemos de se pôr no lugar do outro, através da imaginação, de se imaginar no lugar do outro. Então, seria a capacidade de manifestar solidariedade com as emoções alheias. E a simpatia ela não é confundida com a benevolência ou o altruísmo. Então, assim, Smith vai dizer que não só há tendência natural a simpatizar, mas também há o desejo de ser aprovado pelo outro e o desejo de se converter no objeto justo e adequado da aprovação do outro. Então, a gente pode imaginar um cenário teatralizado no qual há uma troca de papéis entre os atores sociais, introduzindo a ideia de que as relações sociais elas funcionam como um jogo de espelhos, de onde o homem extrai a sua substância através do reconhecimento do outro. Então é aí que a gente começa a entender, através dessas experiências compartilhadas, como se conformam os hábitos e a formação das regras de conduta. Então, para além da centralidade da simpatia, a gente também tem a figura do espectador imparcial, que seria o que está capacitado a fazer um julgamento da sua própria conduta, da conduta dos outros, com imparcialidade e justiça. Então, a teoria dos sentimentos morais está voltada para uma ideia de uma conduta prudente, de uma conduta beneficente,
e que busca e que depende do autodomínio das paixões por parte das pessoas. Então, em meio a esse contexto, considerando a teoria moral de Smith, que a gente vai conseguir conceber um autointeresse que não está destituído de uma conduta ética e moral por parte dos indivíduos. Então, essa busca pelo autointeresse, ela não é confundida com o egoísmo, ela considera todas essas questões morais anteriormente tratadas. Então, a partir daí a gente consegue imaginar, há a possibilidade de imaginar um bem-estar coletivo partindo do autointeresse, pela busca pelo autointeresse, que em A Riqueza das Nações, o Smith vai considerar bastante esse nosso desejo de melhorar a nossa condição de vida, que é algo que vem, enfim, nasce com a gente, morre com a gente, essa vontade de sempre estar melhorando nossa condição de vida. Então, é dessa forma que é baseado nesse conceito de simpatia que a gente consegue compreender e fornecer algum tipo de coesão a essa emergência e reprodução da ordem social do mercado. Então, a mão invisível, que é entendida como esse mecanismo que idealmente proporciona o desenvolvimento, o progresso, a riqueza das nações, é a ideia de que os interesses próprios, ao invés de se chocarem e serem conflitantes entre si, eles são guiados por essa mão invisível que os direciona ao bem-estar coletivo, ao progresso econômico. Então, quando a gente entende que a economia, as ciências econômicas, ela não nasce rompida com a moral, e esse autointeresse, ele não é sinônimo de egoísmo, a gente consegue conceber a ideia do mercado como ordem social. Smith usa pouquíssimas vezes essa expressão da mão invisível, e com o tempo essa expressão se torna um símbolo de defesa do liberalismo econômico, né? Então, assim, é uma forma simples de representar a ideia de auto-organização do mercado, que em Smith já não é visto como um local de trocas entre os indivíduos, mas é entendido como essa forma essa possibilidade de gerar uma sociedade harmônica via mercado, via livre mercado. Então, assim, é possível imaginar um círculo virtuoso guiado pela divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é o que o Smith considera como o que dinamiza e estimula a mudança estrutural da economia através desse aumento de produtividade possibilitado pela divisão do trabalho, que também é um fator de ampliação dos excedentes sobre os custos de produção. Então acaba impulsionando o próprio desenvolvimento econômico, acaba impulsionando a acumulação de capital, o que, entendendo também esse indivíduo autointeressado da riqueza das nações, ele também possui uma conduta prudente, e essa conduta prudente o leva, por exemplo, a reinvestir esse excedente obtido. Então ele diante de um ambiente favorável, ele vai reinvestir, o que gera, na verdade, a expansão do comércio e dos mercados, o que intensifica a divisão do trabalho, aumenta a produtividade, então formando um círculo virtuoso possível para, enfim, melhorando a qualidade de vida das pessoas, partindo dessa ação voltada ao autointeresse. Mas, assim, isso tudo seria um comportamento ideal, e aí a gente começa a buscar até que ponto a gente consegue enxergar na realidade esse tipo de comportamento, até que ponto a simpatia, até que ponto os sentimentos morais eles não são corrompidos. Nem sempre a gente possui uma conduta prudente, voltada à justiça, à benevolência, ao autocontrole, e que seja capaz de estabelecer alguma ordem social através da busca pelo autointeresse. Então, o mercado por si só, ele acaba sendo insuficiente para estabelecer essa coesão social, o que abre espaço, então, para a atuação e participação do mercado.
para a atuação do Estado em funções tanto para atenuar como para prevenir possíveis desordens sociais, caos, guerras, enfim. Então, partindo dessa, entendendo que frequentemente esse autointeresse perde essa base ética e se transforma em puro egoísmo, a gente pode começar a pensar que, na realidade, a gente abre espaço para a atuação do mercado. Inclusive, assim, a gente não pode ser ingênuo o bastante para imaginar uma coordenação perfeita dessas virtudes, né, desses vícios, que tanto dependem de qualidades e de um autocontrole que nós não possuímos no nosso cotidiano. Então, assim, a gente entende que, em meio a essas relações hierarquizadas que são características da sociedade capitalista, em meio a relações de poder e desigualdades, a gente acaba deteriorando esses sentimentos morais. Então, com a expansão do comércio, a gente também, com a acumulação de capital, a gente vai formando uma sociedade em grupos, né, que possuem interesses conflitantes, né? Então, esses interesses, eles acabam, esses grupos divergentes, interesses que possuem interesses divergentes, eles acabam atrapalhando esse processo cooperativo ideal da divisão do trabalho, o que faz que ao longo da evolução da sociedade, da economia, vão fazendo com que surjam problemas que demandam a ação do Estado. Então, o Estado ele vai surgindo como uma forma de resolver esses conflitos que surgem entre os grupos que são parciais em seus julgamentos morais e que normalmente não possuem aquela conduta como descrita do espectador imparcial, que ele é justo, imparcial. Então, o Estado vai se desenvolvendo em conjunto ao desenvolvimento do mercado. E aí, por exemplo, num primeiro momento, surge um aparelho de defesa externo e posteriormente de defesa da propriedade, e daí surge um judiciário, um legislativo, que também carrega essa concepção desse espectador imparcial, dessas leis que atendem a todos de forma imparcialmente. Então, assim, devido a essas disfunções do mercado e inclusive da corrupção dos nossos próprios sentimentos, então Smith vai dizer assim, olha, quando existe um problema de corrosão dos sentimentos morais, quando você tem, por exemplo, uma extrema desigualdade, e aí essa desigualdade faz com que esses grupos que possuem interesses distintos, eles não possuam simpatia entre si, então há uma adoração aos ricos e há um esquecimento dos pobres. Então, assim, o Smith vai dizer que esse é um problema também de corrosão dos sentimentos morais. Então, assim, a própria evolução do comércio faz surgir problemas que vão evidenciar que o mercado ele não é o suficiente para explicar qualquer ordem e coesão social. Então, aí o Estado vai entrar e vai entrar principalmente, Smith defende uma educação cívica ofertada por parte do Estado a todos, entendeu? Então ele vai dizer que a cultura também é algo que o Estado deve fomentar, a construção de obras públicas, de infraestrutura, devido, inclusive, ao seu benefício, ao próprio desenvolvimento do comércio, a defesa e a justiça, então também estaria aí a cargo do Estado. Então a gente começa a entender que o autointeresse no mercado e o papel do Estado, eles estão interrelacionados e enraizados a essa filosofia moral apresentada por Smith. Então é basicamente isso, eu abro perguntas e ao longo do congresso eu vou respondendo e obrigada, até mais.